E agora passo, então, ao momento deliberativo da nossa sessão ordinária por meio de videoconferência agora, 313ª sessão ordinária. Antes e de início, pergunto a Vossas Excelências se estão de acordo com a ata da sessão anterior, que foi previamente divulgada. Não havendo divergência, aprovada a ata da 312ª sessão ordinária. Anuncio que, a pedido do relator, por indicação melhor do relator, não será pregoado na data de hoje o item 3º da pauta, reclamação disciplinar 868/12, de relatoria do conselheiro ministro Humberto Martins. Então, não será chamada essa ação. Agora, para início das deliberações, apregou com vista regimental de relatoria do conselheiro Mário Guerreiro, o primeiro item da pauta, procedimento de controle administrativo 6011/11, em que é requerente Eduardo Serrano da Rocha, requerido TRT da 21ª Região. Interessados, Anamatra 21ª, Amatra 21ª, Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes e outros. Pautado na 29ª sessão ordinária, em 28 de abril de 2020, consta que, após o voto do relator, que julgava improcedente e de ofício reconhecia a anulidade da votação da lista tríplice, do voto do presidente, que julgava procedente o pedido para reconhecer a nulidade do voto proferido pelo presidente do TRT 21 no segundo escrutínio e declarar eleito o advogado Eduardo Serrano da Rocha, no que foi acompanhado pelo conselheiro Humberto Martins, e do voto do conselheiro André Godinho, que divergia em parte para determinar o refazimento do terceiro escrutínio e possibilitar a participação da advogada Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, pediu vista regimental o conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, a quem passo, portanto, agora a palavra para o seu voto. Mais uma vez, bom dia a todos. Adoto na íntegra o relatório bem lançado pelo relator, o ilustre conselheiro Mário Guerreiro, acompanhando tanto quanto a rejeição das preliminares aventadas, quanto ao mérito posto, pedindo, porém, para apresentar licença para apresentar algumas considerações. De início, como um dos votos já exarados nesse julgamento, no que atinge a reprovabilidade da participação e voto do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, na sessão para a escolha da lista tríplice do 5º Constitucional na vaga destinada à advocacia, considerando a existência de notórios vínculos de natureza empresarial, associativa e familiar com a advogada Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, concorrente eleita no citado pleito eleitoral, ratificando-os nesse momento no esteio dos princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e conduz à administração pública. Circunscreva-me doravante nas consequências da atuação do presidente do TRT 21ª Região, isto é, se a nulidade advinda de sua participação no citado certame restringe-se aos votos por si lançados ou se alcança a completude da respectiva deliberação colegiada. Sobre o aspecto, inclino-me à tese que a nulidade ofende todo o ato presidido pelo presidente daquele tribunal, e não somente a individualidade dos votos exarados, pois a vedação legal não se restringe ao direito de votar, mas sim de efetivamente participar e, quiçá, conduzir a sessão de votação. Ora, se quando da instalação da sessão o desembargador Bento Herculano Duarte Neto já carregava consigo a impossibilidade de presença naquele ato, de certo, a sua conduta inquina o evento desde o seu exórdio, porquanto, ainda que se tratando de ato complexo, é um ato único. No caso, é imperioso discorrer que o impedimento, lato sensu, não se deu sobre um membro ordinário do tribunal, mas sim do presidente daquela corte, com todos os sabidos poderes políticos e regimentais típicos, cuja sessão, de fato, fora capitaneada por quem não detinha a isenção, sob o critério jurídico, necessária à condução daquele ato. Olvidar que somente o descarte de seus votos é suficiente à regularização da forma e mérito daquela sessão, concessa venha, é aquecer dicotomicamente com a validade da presidência da sessão, porém sem o direito de votar.
isso seria inadequado emprestar validade jurídica a uma sessão em que o presidente estava impedido de participar sem interesa, quanto mais presidi-la, como ocorre no presente caso. Eu giro, empreender nesse procedimento seria atuar em verdadeira substituição às funções do Tribunal Regional do Trabalho, que, no âmbito de sua autonomia e na legitimidade dos respectivos desembargadores, é o órgão único atribuído para, de fato, realizar as votações com a consequente produção da lista tríplice. De certo, no âmbito do sufrágio, penso que a mera desconsideração dos votos daquele impedido não suplanta os vícios decorrentes dessa atuação, conquanto a dinâmica das votações da espécie é definida estrategicamente na evolução do processo, sendo evidente que o segundo escrutínio é definido considerando o primeiro, assim como o terceiro é escolhido de acordo com as votações pretéritas. Nesse sentido, a exclusão de um membro tem potencial para impactar a escolha de todas as vagas disponíveis diante das estratégias de votação que se confirmam ou não com a progressão do processo de escolha. Assim, penso que desde a manifestação de instalação está eivada de nulidade toda a sessão, considerando que as perspectivas de votação são executadas de acordo com os resultados dos escrutínios de forma sucessiva. Neste jeito, a perseverar o mero descarte dos votos, esse Conselho estará atuando, ao menos também, no âmbito das estratégias político-eleitorais lícitas e legítimas daqueles desembargadores do trabalho, influenciando e definindo situações que data venha não lhe faz jus. Do exposto, o reconhecimento da nulidade integral da votação do Pleno do TRT da 21ª Região, que culminou na lista tríplice do 5º Constitucional da Classe da Advocacia, é medida que se impõe, e, desse modo, pedindo licença aos votos divergentes já apresentados, penso que o voto do relator atende aos princípios e normas de regência, razão pela qual, com as considerações supra, acompanho o eminente relator pela improcedência dos pedidos formulados e, ex officio, declara a nulidade integral da votação do TRT da 21ª Região na formação da lista tríplice do 5º Constitucional da Classe da Advocacia, com o seu consequente refazimento da votação, vedada a participação do seu presidente. É o voto, presidente. Agradeço ao conselheiro Marcos Vinícius. Antes de dar sequência, só para clarear, então, nós temos 3 posições de voto. O voto do relator, Mário Guerreiro, agora acompanhado pelo Marcos Vinícius, é no sentido de entender pela nulidade de toda a lista. O meu voto, que foi acompanhado pelo corregedor Humberto Martins, ele afasta apenas a participação do voto proferido pelo então presidente do TRT 21 no segundo escrutínio, e afastando aquele voto, considerando eleito o advogado Eduardo Serrano da Rocha, e no sentido de o terceiro nome ter uma nova votação. E o voto do conselheiro André Godinho apresenta um acompanhamento da minha posição quanto ao segundo escrutínio, mas aqui sim determina o refazimento do terceiro escrutínio. Ou seja, o meu voto e o voto do ministro Humberto Martins, ele acaba preservando a lista, só alterando no segundo escrutínio a participação do presidente, e com isso altera-se um nome na lista. O do André Godinho acompanha nesse ponto, mas permite o refazimento do terceiro nome. E a posição do relator e do conselheiro Marcos Vinícius no sentido de refazer toda a lista nula. O conselheiro corregedor Humberto Martins pede a palavra, passa a palavra à sua excelência. Só para, se Vossa Excelência se permitir, deixar um pouquinho mais claro. Nós votamos, em primeiro lugar, anulando o voto de Minerva do presidente em benefício de sua ex-esposa e, evidentemente, comprometido mantendo-se a votação nos estreitos termos na origem, a lista terá a seguinte composição. Em primeiro lugar, Marcelo de Barros Dantas ficou na lista. Em segundo lugar, Eduardo Serrano da Rocha ficou na lista. E o terceiro lugar, Augusto Costa Maranhão Vale, também vencedor, ficou na lista. Esse foi o voto meu de Vossa Excelência. Não foi isso, ministro? Mantendo esses 3 nomes. Eu estou só deixando claro para dizer que nós mantivemos a segunda lista com os 3 nomes. Não foi Segunda assim? lista com os 3 nomes e a terceira, exatamente.
A posição do relator, Mário Guerreiro, e agora do Marcos Vinícius, anula toda a lista. A posição do André Godinho nos acompanha quanto à segunda lista, mas determina que se possa fazer uma votação do terceiro nome com a participação da ex-esposa do presidente, sem a participação do presidente para votar o terceiro nome. São essas as três posições, para esclarecer. E agora, voltando então à ordem regimental a partir do relator, eu passo a palavra à conselheira Candice Galvão Jobim para o seu voto. Bom dia a todos. Senhor presidente, normalmente numa situação como essas, eu votaria por anular todo o ato, como há um vício. Mas, tendo em vista que o ato ele se desmembra em 3 escrutínios, e tendo em vista também que atualmente nós estamos trabalhando com a modulação dos efeitos, né, das decisões, tanto do Supremo quanto aqui no CNJ, eu entendo que é possível, sim, permanecer o primeiro e o segundo escrutínio, apenas retirando o voto do desembargador presidente, mas acompanho o conselheiro André Godinho no sentido de que é necessário refazer o terceiro escrutínio, uma vez que a candidata que havia sido escolhida no segundo, ficou sem possibilidade de participar, então, do terceiro escrutínio. Então, como no primeiro e no segundo é possível retirar o voto do presidente sem que haja prejuízo de participação de ninguém, acompanho Vossa Excelência, então, nesse ponto, mas em relação ao terceiro escrutínio, eu acho que ele deve ser refeito com a inclusão da candidata que foi excluída, então, com essa interpretação. É como voto, senhor presidente. Na íntegra, acompanha a posição do conselheiro André Godinho. Exatamente. Como vota a conselheira Flávia Pessoa? Bom dia a todos. Eu acompanho o conselheiro Mário Guerreiro no sentido da improcedência do pleito autoral e a anulidade de ofício de toda a lista. Conselheira Flávia Pessoa acompanha o relator. Conselheira Maria Cristiana Ziogo, como vota? Bom dia a todos. Ministro, eu vou acompanhar a divergência lançada por Vossa Excelência. Eu pensei muito nesse processo, não vejo necessidade, como bem disse a Candice, de anularmos toda a votação. Mas eu ponderei bem, fiquei muito balançada com o voto do eminente conselheiro André Godinho, mas eu vou acompanhar a divergência lançada por Vossa Excelência. Pois não. Como vota a conselheira Ivana Farina? Bom dia a todas e todos. Presidente, eu acompanharei o relator. E acho muito importante reafirmar o que aqui nesta sessão foi dito pelo conselheiro Marcos Vinícius, no sentido de que a participação vedada não era de apenas um membro da Corte, mas do presidente da Corte. Portanto, aquele que tem o dever de zelar pelo respeito às normativas e pela integridade de todo o processamento do julgamento. Nesse sentido, quero apenas ressaltar que a ex-esposa e sócia, ela poderia concorrer sem a participação do presidente. Mas, uma vez consumada a validação do que ali foi feito com a presença dele, também haverá prejuízo para essa participação, que não vai ser amplamente permitida. Por quê? Estaríamos a validar aqueles escrutínios anteriores. Então, nesse sentido, eu voto com o relator, pedindo vênia às divergências. Agradeço a conselheira Ivana Farina.
conselheiro André Godinho já votou. Agora passo, então, à conselheira Maria Tereza Willi para o seu voto. Eminente presidente, eminentes conselheiros, eu tenho a satisfação de acompanhar a divergência que foi levantada pelo conselheiro André Godinho. Conselheira Maria Tereza acompanha André Godinho. Essa votação aqui está interessante. Tá? Cada voto aqui somando aqui. Conselheiro Henrique Ávila, como vota? Senhor presidente, que eu estou com alguma dificuldade aqui na internet. Não sei se Vossa Excelência estão me ouvindo bem. Estou escutando. Estão escutando bem? Estou escutando, sim. Então, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator e para acompanhar a divergência lançada pelo conselheiro André Godinho. Mas não sem antes, senhor presidente, fazer uma observação. O voto do conselheiro André Godinho é um voto médio, mas é importante que se diga que das 3 posições que estão sendo colocadas neste momento, todas elas reconheceram que o presidente do tribunal não poderia ter votado. Todas elas. Isso é muito importante, senhor presidente, porque o voto proferido pelo presidente do tribunal foi absolutamente imoral. E há juízes aqui assistindo esta sessão, é preciso que fique muito claro. Lançou-se, eu tive o cuidado de ver as informações listadas pelo presidente do tribunal. Primeiro que é uma mistura entre presidente do tribunal, votante, parte, etc. A começar daí. Mas me atendo exclusivamente ao que aconteceu naquela votação. As informações contêm argumentos absolutamente inversionistas, para dizer o mínimo. O que diz naquelas informações, e se sustentou aqui oralmente, é que não havia problema. O candidato não impugnou a candidata, que foi, então, preterida, né, em quem o presidente do tribunal tinha votado, na OAB. Mas ninguém aqui está dizendo que a candidata não poderia ter sido candidata. Ele é que não poderia votar. O magistrado aqui é ele. E não é de se falar em ele perdeu a oportunidade de impugnar previamente. Ele que deveria seguir os princípios da moralidade que ele formou e não ter votado. Aí vem dizer, não, é ex-mulher, há 15 anos não é mais casado. Então, ex-mulher com quem tem uma filha, ou pior, de quem ele é sócio. De quem ele é sócio. E aí vem uma argumentação, continuando no seu diversionismo espúrio, dizer, eminentes conselheiros, que o impedimento não está no Código de Processo Civil. O impedimento do Código de Processo Civil é para relação com parte. Não tem nada que ver com o caso. Ele não poderia votar absolutamente. Ele veio como presidente do tribunal aqui no plenário do Conselho Nacional de Justiça sustentar esse absurdo. Me desculpa, senhor presidente, eu tenho pensado muito nesse caso. E eu tenho pensado em que recado que nós devemos passar para a magistratura. Então, senhor presidente, eu pensei muito e queria realmente acompanhar. Eu acho que é o voto primoroso de Vossa Excelência,
tecnicamente é o mais acertado. Eu apenas vou, senhor presidente, eminente corregedor, acho que o voto de Vossa Excelência também é o mais acertado, mas eu apenas vou para o voto médio por uma razão muito simples. A candidata Maísa, sócia do presidente do tribunal, que recebeu o seu voto, aparentemente não tem nada a ver com o problema. É uma pessoa capacitada, é uma pessoa que merece participar do terceiro escrutínio, como bem colocou a conselheira Candice. Esse processo é feito de fases, então isso nos permite anular apenas uma das fases. Então, a candidata, em princípio, não há provas aqui, não tem nada a ver com isso. É, de novo, aparentemente uma pessoa capacitada que merece ser votada pelo tribunal. Quem não podia votar, eu disse, senhor presidente, era o presidente do tribunal. Não poderia votar na sua sócia. E esperou até o último momento para saber se o seu voto era necessário. Quando o seu voto foi necessário, porque houve ali um empate, uma situação em que ele precisava desempatar o pleito, ele foi lá e proferiu o seu voto. Uma atitude de extrema má-fé, repugnante, e que este Conselho Nacional de Justiça, desde que foi criado, tutor da moralidade do judiciário, precisa desta maneira se manifestar como está se manifestando, e de novo, fico muito orgulhoso porque todos os votos, qualquer que seja a linha, nós estamos aqui a avaliar a solução que se vai dar. Todos estão declarando que ele não deveria ter votado. Senhor presidente, é como voto, acompanhando então a divergência lançada pelo eminente conselheiro André Godinho. O conselheiro Henrique Ávila acompanha, então, o conselheiro André Godinho. Agora, como vota o conselheiro ministro Emanuel Pereira? Está ligado. Muito bem. Senhor presidente, sem a veemência do conselheiro Henrique Ávila, a quem eu saúdo, até pela veemência, mas senhor presidente, diante de tudo que já foi dito aqui nesta e na outra sessão, eu fico numa encruzilhada muito grande, porque eu voto, senhor presidente, e costumo aqui nesse conselho votar sempre com muita convicção, sem me deixar impressionar por aqueles argumentos que eu não abraço. Mas, senhor presidente, eu vou pedir a máxima vênia ao conselheiro Mário Guerreiro, que deu um voto primoroso, merece todo o meu respeito, conselheiro Mário, o voto de Vossa Excelência, a quem eu aprendi a admirar durante a nossa convivência, pela sua participação nesse conselho, a sua firmeza ao votar. Vossa Excelência, agora utilizando um termo que antes do início da sessão, o ministro Humberto Martins utilizou entre eu e ele, que nós não trepidávamos, não é? Mas eu acrescento Vossa Excelência também. Vossa Excelência, em seus votos, não trepida. O conselheiro Marcos Vinícius deu um voto que me emocionou. Realmente, eu fiquei, como estou, ainda emocionado a dar o meu voto nesse momento. Mas, ministro Toffoli e conselheiro André Godinho,
diante do que eu vi e do quadro que me aparece diante dos posicionamentos aqui nessa segunda votação, porque a primeira teve a vista do eminente conselheiro Marcos Vinícius, sem a veemência, digo mais uma vez, do conselheiro Henrique Ávila. Desculpe, conselheiro Henrique, é porque é tanta coisa e a emoção é muito grande que a memória termina me traindo. Mas, senhor presidente, eu vou ficar com a... E me perdoe os colegas que estão na corrente contrária, acompanhando o voto do eminente conselheiro Mário Guerreiro. Eu vou votar, senhor presidente, com a divergência aberta pelo conselheiro André Godinho. Me desculpem essa divergência, mas é o que, no momento, é o que eu posso fazer e expressar esse meu voto. Parabéns, Mário Guerreiro, parabéns, conselheiro Marcos Vinícius, e todos aqueles, Flávia, conselheiro Ivana, todos aqueles que votaram com o conselheiro Mário Guerreiro. O meu voto, portanto, para não ser traído pela emoção, o meu voto, portanto, acompanha a divergência do conselheiro André Godinho. Agradeço ao ministro Emanuel Pereira e agora, para o seu voto, o desembargador Luiz Fernando Kepler. Estão me ouvindo? Sim. Bem, presidente, gostaria de saudá-lo, saudar a todos os demais conselheiros que estão aqui presentes, conselheiros e conselheiras. E nessa primeira oportunidade de me manifestar nessa sessão, eu gostaria inicialmente presidente, de endereçar uns pêsames às famílias dos quase 60 mil brasileiros e brasileiras que nos deixaram em decorrência dessa terrível pandemia. Esse é um fato que tem nos entristecido muito e nos colocado numa situação muito difícil. E por todos eu gostaria de levar uma prece em nome de um desembargador que é nosso amigo aqui do Tribunal do Paraná, que está lutando contra essa doença, que é o desembargador Francisco Pinto Rabelo Filho. Então, gostaria de deixar consignadas essas primeiras palavras de solidariedade. Também eu gostaria de me congratular com Vossa Excelência, com a Ordem dos Advogados do Brasil, pela iniciativa de tão importantes convênios e tão importantes atos que foram realizados nesta manhã, além de me congratular com Vossa Excelência, presidente Toffoli, quero me congratular também com os conselheiros Henrique Ávila e Marcos Vinícius pelo trabalho que desenvolveram em prol do aperfeiçoamento do sistema de justiça no Brasil. E agora, me voltando ao caso que estamos nos debruçando, presidente, eu faço coro com as palavras do conselheiro Henrique Ávila, não com a sua veemência, mas com aquilo com o conteúdo do quanto foi dito. Porque, efetivamente, o presidente do tribunal deveria ter guardado um pouco mais de recato e se preservar um pouquinho mais naquele momento, na oportunidade daquela votação.
E por isso, também concordando com aquilo que foi dito pelo conselheiro Henrique, no sentido de que a candidata eventualmente não pode ser prejudicada em decorrência de um ato do presidente, seu ex-marido e seu sócio de um empreendimento lá imobiliário do tempo do casamento deles ainda, que eu, presidente, pedindo vênia a todos aqueles que pensam de modo diverso e como também fazendo coro ao que disse o ministro Emanuel no sentido dos votos que foram produzidos com muito brilho e muito esmero, que eu, com todas as vênias, já lancei voto acompanhando a divergência inaugurada pelo conselheiro André Godinho e é como voto, portanto, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao desembargador Keppen. Agora, como voto, o conselheiro Rubens Canuto. Senhor presidente, gostaria de, mais uma vez, desejar um bom dia a Vossa Excelência e a todos os membros deste egrégio conselho, bem como a todos os servidores que participam da sessão virtual. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida em também acompanhar, nem todos vezes a quem pensa diferentemente, o voto do conselheiro André Godinho. O conselho, à unanimidade, já reconheceu a impossibilidade, ou vem reconhecendo até o momento a unanimidade, a impossibilidade do presidente ter participado da sessão administrativa de formação da lista tríplice. Evidentemente que, como destacado pelo conselheiro Henrique Ávila, o vício não está na participação da esposa, que é perfeitamente legítima, mas está no voto e na condução da sessão por parte do presidente, que é seu ex-esposo e com quem mantinha relação negocial. Ainda que se alegue que na lei do processo administrativo não há uma hipótese de suspeição para os processos administrativos, mas isso decorre do próprio princípio constitucional da moralidade administrativa. Como é que um presidente de tribunal que se declara, e ele assim expressamente se declarou, na sessão de julgamento, constrangido em dar o voto, tendo em vista que o tribunal teria colocado ele numa saia justa, exerce o seu direito ao voto e vota na sua ex-esposa. Quer dizer, um administrador, um servidor público qualquer, e muito mais um juiz, não pode exercer um direito de voto, não pode exercer poder de decisão no caso em que ele próprio se declara numa saia justa. Exatamente para essas hipóteses é que há institutos como da suspeição, por motivo de foro íntimo, a afastar o magistrado ou o servidor dessas situações. Para isso, não precisa de lei específica prevendo tal instituto. Basta a aplicação direta do próprio princípio da moralidade administrativa. O voto ali foi, a toda evidência, proferido por razões pessoais e não considerando um interesse público. Não que a magistrada, a candidata, não tenha seu mérito, que todo mundo a reconhece como advogado de renome, mas naquele momento ali, o voto exercido pelo presidente foi um voto, como ele próprio declarou, um voto proferido com saias justas, pelo fato de uma das candidatas ser sua ex-esposa e com quem mantinha relações de sociedade. Não há nenhuma dúvida, senhor presidente, eminentes conselheiros, quanto à nulidade da participação do então presidente do Tribunal de Justiça. E isso foi reconhecido à unanimidade. Mas daí não dá para dizer que dessa nulidade vai ensejar a anulação de toda a lista formada. São coisas diferentes. Uma coisa é o vício, outra coisa são as consequências do vício. Tanto é que no processo civil, no processo penal, nos processos administrativos em geral, há um princípio de que não se decreta nulidade se não há prejuízo. Ou seja, o vício existe, nós reconhecemos a existência do vício, mas não decretamos a nulidade dos atos viciados. E só se decreta a nulidade dos atos viciados na medida em que eles efetivamente trouxerem um prejuízo para o processo administrativo, no caso, o processo administrativo de formação da lista do 5º Constitucional. No caso concreto, o primeiro candidato, o candidato que ocupou a primeira vaga na lista, ele teve a unanimidade dos votos, salvo o voto do próprio presidente. Quer dizer, anulado o voto do presidente, se manteria incólume
a lista destinada à formação da primeira vaga, o primeiro escrutínio destinado ao preenchimento da primeira vaga. Com relação à segunda vaga, né, o voto do presidente foi justamente o voto de desempate. Ora, esse voto de desempate é que está viciado, ele é que deve ser anulado. E anulado o voto de desempate, cai da lista a candidata Marisa e entra o candidato Eduardo por ser o mais velho e que teria prioridade na lista, né, segundo as regras do próprio Tribunal Regional do Trabalho. A partir do momento em que se muda o resultado da segunda lista, e como as votações das listas são independentes e sucessivas, participando da lista subsequente, os candidatos que não ingressaram na lista anterior, a candidata Marisa, que deixou de participar do segundo escrutínio, não deixou de ocupar a segunda vaga, porque o voto de desempate do presidente a seu favor foi anulado, ela passa a ter o direito, penso, de participar, de concorrer à terceira vaga. Nesse sentido, exatamente, é o voto do conselheiro André Godinho, né, que muda o resultado da segunda vaga, mas anula também o resultado, a lista na terceira vaga, a fim de possibilitar que a candidata Marisa dela participe. Né? Então, com essas breves considerações, senhor presidente, é que, pedindo todas as vênias a quem pensa diferentemente, eu voto com a divergência aberta pelo conselheiro André Godinho. Presidente. Pois não, relator Mário Guerreiro. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito as palavras gentis que me foram dirigidas pelo ministro Emanuel. Realmente fiquei muito tocado e agradeço profundamente. Não sei se sou merecedor de tamanho reconhecimento, mas fiquei muito feliz em ouvi-los. Agradeço de coração. Eu vejo que o resultado do julgamento já se encaminhou para um desfecho, né? Mas eu gostaria apenas de ressaltar um ponto para reflexão dos conselheiros. É o seguinte, nós estamos tratando aqui de um tribunal pequeno, salvo engano, são 7 desembargadores, né? E o presidente do tribunal, numa votação como essa, com poucos membros, ele tem uma grande capacidade de articulação política. Então, eu não tenho condições de afirmar que tenha ocorrido ou não uma situação como essa, mas é bastante possível e até provável que tenha havido um acordo político no sentido de se indicar um determinado candidato para a primeira vaga, desde que indicada a outra candidata para a segunda vaga. Não podemos descartar a possibilidade de que isso tenha ocorrido, né? Isso, para mim, é muito preocupante, presidente, porque isso vai deixar uma mácula na primeira votação que ela é indelével, não tem como ser desfeito, né? Ou seja, o acordo que foi feito visando privilegiar a segunda candidata acaba beneficiando o primeiro, né? A gente desfaz quanto à segunda, mas o primeiro continua sendo beneficiado por uma situação ilegítima e imoral. Como eu estou dizendo, não tem como provar que isso aconteceu, mas a gente deixa uma porta aberta para que esse tipo de situação aconteça. Então, é nesse sentido que eu votei pela nulidade integral da votação, tá? Mas respeito, claro, a decisão do colegiado, que já se encaminhou em outro sentido. Agradeço, presidente. Obrigado. Agradeço ao Mário Guerreiro. Agora, para o seu voto, a conselheira Tânia Rixílio. Bom dia a todos os colegas. Penso que de todos os quadros que participei, no conselho, esse é um dos que a mim muito me toca e explicarei particularmente o porquê. Estão me ouvindo, não? Está dando algum eco. Eu acho que o seu sistema deve estar com 2 microfones abertos. Geralmente é isso. Deixa eu ver. Vejam se melhorou. Alô? Repete novamente. Vamos fazer assim, então. E agora? Ele melhorou? Não melhorou. É melhor... Desliga o fone do computador, conselheira Tânia.
Desativei, mas não está saindo o som. É o microfone. Alô, alô? Melhorou? E agora? Não me ouvem também? Não, não, também. Vamos fazer o seguinte. Me ouvem? Vou suspender, então, esse julgamento e a conselheira ela desliga e liga novamente e reconecta. É a orientação da TI. E, enquanto isso, eu vou chamar duas ratificações de liminar, que são casos simples, de relatoria, uma do conselheiro Humberto Martins, as duas do conselheiro ministro Humberto Martins. E a orientação, conselheira Tânia, é desligar e ligar novamente e reinicializar. Pois não. Enquanto isso, eu chamo duas ratificações de liminar do conselheiro corregedor. Quais os números, ministro, da pauta? Providências 3505, requerente Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, requerido TJ do Estado de São Paulo, e Vanderlei José Frederic. Aqui nós temos o seguinte: houve uma decisão liminar em 11 de maio, em que foi deferida parcialmente a liminar pedida para, primeiro, determinar ao TJ São Paulo que, nos casos de suspeição de repasse de valores para pagamento de precatórios pelos entes devedores, tendo como causa a pandemia Covid-19, tal medida seja operacionalizada por meio de aditivo ao Plano Anual de Pagamentos, fixando como termo inicial 1º de março de 2020 e termo final 31 de agosto de 2020. Segundo, na readequação do Plano Anual de Pagamentos por aditivo, deve ser previsto o recálculo das parcelas mensais relativas aos meses de setembro e dezembro de 2020, de forma a integralizar a totalidade dos valores devidos no exercício de 2020, que é calculado com base no percentual anual de comprometimento da receita corrente líquida. Então, é essa a decisão, pelo meu entendimento, ou seja, o precatório tem que ser pago ainda nesse exercício de 2020, mas é o eminente relator que vai, evidentemente, explicitar. Vamos ouvir primeiro o Marcos Vinícius, o relator, depois passo a palavra ao conselheiro Marcos Vinícius, que já fez sinal que gostaria de fazer uso da palavra. Conselheiro corregedor. Senhor presidente, a liminar foi parcialmente deferida e mantida a decisão do TJ de São Paulo, que suspendeu a necessidade dos aportes financeiros mensais para pagamento de precatórios devido pelo Estado de São Paulo por alguns municípios no período de março até agosto. No entanto, a nossa decisão condicionou que tal suspensão estaria vinculado ao recálculo das últimas, conselheiro Marcos Vinícius, as últimas 4 parcelas e mensais do ano, e por meio do aditivo do Plano Anual de Pagamento. E assim que durante o ano ficassem quitadas todas as parcelas do ano do precatório, evidentemente sem prejuízo. Então, o fundamento foi a simples suspensão do repasse financeiro devido pelos entes públicos devedores de precatório, como deferido pelo ato administrativo, e também que aquelas parcelas a se vencer fossem jogadas durante o plano anual. E eu digo também que é possível e razoável a modificação do plano anual dos entes devedores que requereram tal providência, desde que preveja também a complementação dos valores devidos no próprio exercício de 2020, ou seja, nos 4 meses seguintes, tendo como motivação a emergência sanitária reconhecida pelos órgãos oficiais. Então, como o ministro Toffoli fez ao chamar a ratificação do liminar, fez uma análise sucinta da minha decisão. É isso, ministro conselheiro e eminentes conselheiros. Esse foi o meu voto com relação a liminar para ser deferida no plenário. E a informação que me passa o desembargador Adamec é que não há objeção quanto a liminar por parte do TJ de São Paulo. Né? De modo algum. Conselheiro Marcos Vinícius já havia pedido a palavra.
Essa divergência, presidente. Posso? Pois não. Adoto bem lançado o relatório do eminente Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, nos autos do presente pedido de providências. Todavia, não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto, apresenta respeitosa divergência. Cuida-se de procedimento inaugurado para questionar atos do desembargador que coordena a Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo, consistentes em decisões administrativas suspensivas de pagamento dos precatórios do Estado de São Paulo e dos municípios do chamado ABC Paulista, além dos municípios de Guarujá e Cotia, pelo prazo de 180 dias, em razão da pandemia do coronavírus. Com tais decisões, conforme a Ordem dos Advogados do Brasil, seccionado do Estado de São Paulo, credores de precatórios e os advogados que atuam na área teriam sido injustificadamente prejudicados. De fato, nada obstante os argumentos de diminuição da receita dos entes devedores, estados e municípios, as decisões administrativas ora impugnadas merecem reparos para além dos determinados data vênia pelo Corregedor Nacional. É disso que os entes devedores estão enquadrados na emenda constitucional número 99 de 2017 e vinham realizando pagamento dos precatórios dentro do regime especial, cujo sobrestamento em seara administrativa por parte do TJ de São Paulo, em verdade, equivale à suspensão da própria norma constitucional, o que data máxima vênia não é possível, como bem explicitado na decisão que ora se pretende ratificação concessiva da medida de urgência. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, vedou a constituição de nova moratória para a quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública durante o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade número 4.425 do Distrito Federal e 4.357 também do Distrito Federal, valendo refletir, pois, que as propugnadas decisões administrativas horas questionadas carecem de previsão constitucional. De fato, tramita no Congresso Nacional o projeto de decreto legislativo número 116/2020, que objetiva sustar os efeitos da resolução 303 deste Conselho Nacional de Justiça, 303/2020. Como também constam as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, número 52 e 58, ajuizadas para interromper os pagamentos até que seja disponibilizado crédito especial em favor dos entes públicos. Porém, na seara das deliberações típicas do CNJ, de certo, não há possibilidade para promover a alteração constitucional de suspensão de pagamentos de precatórios em razão da pandemia, com a mitigação e a execução da emenda constitucional, com a mitigação da execução da emenda constitucional número 99 de 2017, cujo cumprimento não está sujeito à interpretação administrativa. Ora, pagamento das dívidas públicas é obrigação decorrente de sentença judicial transitada em julgado, regulado pela Constituição Federal de 88, portanto, somente poderia ser sobrestada por ato de igual nível hierárquico. Com efeito, a medida liminar concedida afigura-se, com a respeitosa licença ao entendimento do relator, insuficiente diante da situação apresentada. E aqui tem o trecho da liminar, que deixo de lê-lo, e no dispositivo. Conforme exposto, apresento parcial divergência, votando pela concessão de medida liminar para suspender as decisões administrativas impugnadas que autorizaram por 180 dias, a partir de março de 2020, o sobrestamento do pagamento de precatórios do Estado de São Paulo e dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Guarujá e Cotia, restabelecendo-se os pagamentos dos precatórios nos termos do regime especial previsto na Emenda Constitucional 99 de 2017. Ao voto, presidente. Agradeço ao conselheiro Marcos Vinícius. Eu vou passar a presidência por hora ao conselheiro corregedor Humberto Martins, retorno em seguida, e, em razão disso, eu adianto, então, meu posicionamento acompanhando o relator pedindo vênia ao conselheiro Marcos Vinícius. E passo a presidência e a palavra ao corregedor Humberto Martins, e se precisar de algum auxílio, o secretário-geral, doutor Adamex, desembargador Adamex, estará aqui acompanhando. Eu volto em alguns. Obrigado. Vossa Excelência. Então, conselheiro
Marcos Vinícius, eu vi atentamente o voto de Vossa Excelência e vou justificar porque eu fiz uma síntese com relação à liminar deferida em relação de parcelar o precatório mesmo no plano anual, ou seja, dentro do período de um ano que está os precatórios pelo TJ de São Paulo. E vou rapidamente fundamentar as razões da minha decisão, a Vossa Excelência. A resolução CNJ, eminentes conselheiro e conselheiro Fernando Kepper, que eu estou vendo aqui muito atento também, como todos, eu quero dizer o seguinte, que a resolução CNJ, número 303, 2019, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Prevê em seu artigo 64 que a amortização da dívida deve ocorrer conforme proposto em plano de pagamento apresentado anualmente pelo ente devedor ao Tribunal de Justiça. Foi apresentado. O tribunal não está dizendo que não vai pagar durante o ano. Ele pediu que durante um certo mês, ele pediu mais meses, mas durante certos meses fosse dado uma flexibilidade, mas para que fosse pago dentro do ano. Dentro do ano. Já o inciso 2 do referido artigo 64 prevê expressamente que os valores dos repasses financeiros podem variar nos meses do exercício a que se refere o plano de pagamento, desde que fica assegurada a disponibilização do importe total no devido período. Quer dizer, no período de um ano, tem que se quitar. Mas não quer dizer, se tiver uma dificuldade financeira, como é que você vai pagar? Se você está voltando aporte para aquele mês, ou para o segundo ou terceiro mês. Nós temos que pagar, mas aí não tem disponibilidade para se pagar. Mas não pode se deixar de pagar. O que é que diz o artigo 64? Ele prevê expressamente que fica assegurada a disponibilização do importe total devido no período. O tribunal não está dizendo que no período não pagaria. O tribunal vai pagar no período. Tanto é que não foi dado aquilo que o tribunal queria, mas o tribunal, dentro dessa flexibilização da corregedoria, também disse que atenderia o pagamento dentro daquela flexibilidade e dentro do plano anual. Continuemos. Desse modo, o plano de pagamento pode contemplar parcelas diferentes ao longo do exercício, desde que seja observado o percentual de comprometimento da receita corrente líquida, estabelecido previamente, mediante a formalização de aditivos ao plano de pagamento. Em decorrência lógica da previsão regulamentar contida no citado artigo, já destacado, 64, inciso 2, da Resolução 303 do CNJ de 2019, quer dizer, recentíssima, que a variação de valores mensais durante o exercício deve ser justificada por algum fato que recomende tal variação. Quer dizer, se ele tem um fato que recomenda a variação, o Conselho Nacional flexibilizou, ele não está deixando de cumprir ou de desatender o preceito constitucional. Muito pelo contrário, não. Ele vai ser pago anualmente, mas ele está dizendo que pode ocorrer durante o ano essa variação. É exatamente a hipótese que estamos vivenciando com a pandemia decorrente da Covid-19. Na Covid-19, conselheira Maria Cristiana, muitos desses recursos foram destinados, por exemplo, a nível da União, para quê? Para a saúde. A saúde em primeiro lugar, para a saúde. Agora, não poderia deixar de atender aquilo que estava dentro do orçamento para o ano, principalmente tratando também de precatório. Mas não obrigava que tivesse que repassar tudo naquele período, desde que não cumprisse no ano, para não
tirar a ordem daquele pagamento, porque já estava previsto, vai ser pago. Não vai deixar de ser pago, conselheira Ivana. Não vai deixar de ser pago. Vai ser pago durante o ano. Até dezembro, todo o precatório está pago do ano de 2020. Continuemos. E é o que prevê o Conselho Nacional na Resolução 303. Eu não fiz nada fora da resolução. Resolução aprovada pelos conselheiros do CNJ, à época, em 2019. E digo mais, é exatamente a hipótese de não se pagar dentro daqueles meses, mas se pagar nos meses subsequentes, até o final do ano, o precatório que estava já na lista para pagamento e dentro dos valores estabelecidos anualmente. O enfrentamento da pandemia tem provocado a redução da arrecadação e a concentração dos esforços e dos recursos no enfrentamento da doença e do vírus contagioso. Nesse contexto, pode ser necessária uma readequação. Readequação, conselheira Candice, e não moratória, não ausência de pagamento. O pagamento vai ser feito durante o ano. O tribunal será responsabilizado caso não seja adimplido a sua obrigação. Então, não foi feita uma moratória, ausência de pagamento, vai deixar de realizar o pagamento, vai descumprir a Constituição. Não. Nós estamos atendendo a Resolução 303. Nesse contexto, pode ser necessária uma readequação, mas essa readequação deve seguir as normas vigentes e ser razoável e execuível. No caso, verifico que é possível e razoável a modificação do plano anual proposto pelo Tribunal de Justiça de pagamento dos entes devedores que requereram tal providência para prever a ausência de repasse por 180 dias. Eu até reduzi um pouco isso. A contar de março, desde que preveja também a complementação dos valores devidos no próprio exercício de 2020, ou seja, nos 4 meses seguintes, ele teria que complementar e pagar todo o plano anual. Então, ele não iria deixar, seria apenas, eu não vou deixar de falar, um sacrifício por 1 ou 2 ou 3 meses, ou 4 meses, mas iria ser pago de forma integral dentro do plano anual, tendo como motivação a emergência sanitária reconhecida pelos órgãos oficiais e a exposição que foi levada pelo Tribunal à Corregedoria Nacional. O ato administrativo praticado pelo TJ São Paulo previu adequadamente 180 dias de suspensão de pagamento, porém, não há previsão expressa quanto ao dever de cumprimento do plano anual, com incremento dos valores omitidos nos repasses relativos aos 4 meses restantes do ano, o que causa insegurança jurídica para os credores, que o corregedor mandou que nesses 4 meses fosse adimplido todo o plano anual. Quando chegasse no último mês, no mês de dezembro, o plano anual no final do mês de dezembro seria totalmente cumprido. Conselheiro Henrique Ávila, seria cumprido. E também conselheiro Mário Guerreiro. Continuemos. A suspensão de repasses mensais por 6 meses e o consequente recálculo das últimas 4 parcelas mensais do ano de 2020 por meio de aditivo ao plano anual observa as normas da resolução do CNJ. Que resolução que dá essa flexibilidade em caso excepcional, em caso de emergência. Conselheira Maria Tereza, que está aí observando atentamente, né? Então, esse plano anual seria devidamente observado. Conselheira Tânia, também seria observado. Tal procedimento não se constitui em concessão de moratória por ato administrativo.
não se trata de moratória, e sim de readequação ou de flexibilidade dentro do entendimento do CNJ, que prevê essas condições através da Resolução 303. Trata-se de simples adaptação do plano anual de pagamento à realidade vivenciada pelo ente devedor, que continua obrigado a cumprir o regime especial de pagamento previsto no artigo 101 do ADCT. Quer dizer, nós estamos dentro do ADCT, conselheiro Marco Vinícius, nós não estamos fora. Nós não somos legisladores. Quem pode mudar a Constituição é o parlamento, não é? Mediante a vontade do povo. Exerce as suas atividades em nome do cidadão. Em nome do cidadão. Todo o poder emana do povo e seu nome será exercido. Não é? Então, esse poder também está sendo exercido pelo Conselho Nacional, de forma transparente, de forma previsível e de forma de acordo com a Resolução 303. Continuemos. Outro sim, tenho que estar presente a plausibilidade do direito invocado, diante das vigentes normas da Resolução 303, recente, de 2019, bem como é evidente o risco de danos aos credores de precatório administrados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso de não ser prevista a necessidade de integrar o cumprimento do plano anual de pagamento. Caso não cumprisse, o tribunal será responsabilizado. Nós não tiramos isso, conselheiro André Godinho. O tribunal será responsabilizado. Se ele não cumprir dentro do plano dos 12 meses, no final, o pagamento integral. E o tribunal não disse em nenhum momento que não iria cumprir, que no final do ano não iria pagar, que iria pedir uma moratória. Em momento algum, conselheiro Rubens Canuto. Em momento algum. Continuemos. Outro sim, tenho que estar presente a plausibilidade do direito invocado diante das vigentes normas da Resolução 303, sem ferimento ao artigo 101 do ADCT, sem qualquer descumprimento às normas constitucionais e mediante o procedimento flexível adotado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução 303. Então, eu concluo dizendo, tenho que estar presente a plausibilidade do direito invocado diante das vigentes normas da Resolução 303 de 2019, bem como é evidente o risco de dano aos credores de precatório administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso de não ser prevista a necessidade integral no cumprimento do plano anual, que não foi contestada e foi aceita pelo Tribunal de São Paulo para cumprir integralmente dentro do planejamento anual. E em obediência, ministro Toffoli, ao artigo 101 do ADCT. Nessas condições, eu determinei, ao diferir parcialmente, eu não diferi integralmente, que o tribunal queria estender pelo um prazo maior e poderia não atender aqueles 4 últimos meses. Por isso que eu diferi parcialmente. Determinei ao TJ São Paulo, ao diferir parcialmente a liminar, determinando ao TJ de São Paulo que, nos casos de suspensão de repasse de valores para pagamento de precatório pelos entes devedores, tendo como causa a pandemia Covid-19, tal medida seja operacionalizada por meio de aditivo ao plano anual de pagamento, fixando o termo inicial 1º de março de 2000 e termo final de 31 de agosto de 2000. E, a partir daí, conselheiro Kepper, o tribunal retomava o pagamento normal até a sua conclusão em 31 de dezembro de 2020. Na readequação do plano anual de pagamento por aditivo, deve ser previsto o recálculo das parcelas mensais relativo aos meses de setembro a dezembro de 2020, de forma a integralizar a totalidade dos valores devidos
no exercício de 2020. Ministro Toffoli, será quitado em 2020. Foi isso que nós decidimos, quitado em 2020 e não moratória ou forma de inadimplência com relação às obrigações do precatório, cujo cálculo com base no percentual anual de comprometimento da receita corrente e líquida com o devido pagamento integral até dezembro de 2020, invocando os fundamentos da própria decisão que está harmonizada com a Resolução 303 de 2019 e também compatibilizada com o artigo 101 do ADCT, eu submeto para ratificação por entender que é totalmente procedente e legal o deferimento da liminar parcial concedida ao Estado de São Paulo para que no ano de 2020 seja adimplida todas as obrigações do precatório devido aos credores. É como penso, é como voto. Agradeço. A Vossa Excelência, que você já chegou. Agradeço ao ministro Humberto Martins. Como vota o conselheiro ministro Emanuel Pereira? Ele não está. Sem comunicação agora. Conselheiro Kepler, como vota? Senhor presidente, analisando bem a questão e também esse é uma circunstância que tem passado alguns municípios brasileiros em razão da diminuição da atividade econômica decorrente dessas medidas de isolamento social, de modo que o que nós estamos tratando aqui é uma mera suspensão, como disse o eminente corregedor nacional, ministro Humberto Martins, do repasse, mas tudo acontecerá, o pagamento todo acontecerá dentro do mesmo exercício. De modo que penso que o Sua Excelência eminente corregedor foi absolutamente fiel aos fatos e com relação à questão esclareceu bem o voto. É claro que pedindo vênia ao eminente conselheiro Marcos Vinícius, eu tenho a honra de acompanhar o eminente corregedor nacional. Agradeço ao conselheiro Esbardo Kepler. Vota. O Ari Raguiante está pedindo a palavra. Passa a palavra, então, pelo Conselho Federal da Ordem de Advogados, ao doutor Ari Raguiante. Ô, presidente, 1 minuto apenas, não quero atrapalhar essa votação, mas acho importante a manifestação da OAB. Eu pediria aos conselheiros, também pedindo vênia aí ao ministro Humberto Martins, que levasse em consideração a abordagem feita pelo conselheiro Marcos Vinícius, que diz respeito à inexistência de possibilidade de promoção de alteração constitucional, não de moratória, o ministro Humberto bem esclareceu isso, mas de suspensão, ainda que por 180 dias, e agora em agosto encerraria o pagamento dos precatórios em razão da pandemia, porque no entendimento da ordem é uma mitigação da execução da emenda 99 de 2017. Embora, presidente e nobres conselheiros e conselheiros, estejamos a julgar, no caso, Vossas Excelências, né, estejam a julgar um caso concreto de São Paulo, isso pode abrir um precedente para que todos os tribunais adotem medida dessa natureza. E nos preocupa muito, não é a questão relacionada ao advogado em si, mas ao jurisdicionado, porque esses precatórios, de certa forma, eles acabam irrigando o mercado de trabalho, acabam irrigando toda a economia no momento de pandemia e de crise financeira. Então, ainda que eles possam realocar e pagar, como bem colocou o ministro Humberto, no ano de 2020, a preocupação da OAB é com o precedente que pode se abrir para todo o Brasil e com a mitigação da execução da emenda. Então, a ordem faz só essa objeção, renovando aí parabéns a todos, mas especialmente ao ministro, ao conselheiro Marcos Vinícius Jardim, pelo voto, e nesse sentido é que se pede aos demais conselheiros que ainda possam votar. Muito obrigado, presidente.
Agradeço ao doutor Ari Radiante. Alô, estão escutando? Agradeço ao conselheiro Ari Radiante. E agora passo a palavra ao conselheiro desembargador Canuto. Senhor presidente, eu vou pedir todas as vênias ao conselheiro Marcos Vinícius e ao eminente representante da OAB, doutor Ari Radiante, para acompanhar integralmente o voto do relator. Eu penso que nós não podemos esquecer que as normas jurídicas, de um modo geral, elas são editadas em situações de normalidade, né? E para serem aplicadas em situações de normalidade. Raramente se edita uma norma, salvo aquelas normas sejam específicas para isso, para serem aplicadas em situações de calamidade pública, estado de emergência, né, momento de interdição política, por exemplo. As normas são criadas para incidirem e serem aplicadas em estados de normalidade. No caso concreto, nós estamos atualmente vivenciando uma situação de calamidade pública nacional, né, com maior gravidade em alguns estados do que em outros, reconhecidas por todos os órgãos sanitários, não apenas estaduais, municipais, como nacionais e até internacionais de saúde. Então, não se trata de uma situação absolutamente normal. Pelo contrário, nós estamos vendo uma situação absolutamente atípica. Para essas situações, é justamente que a própria Constituição abre espaço, né, para soluções que são, em princípio, descabidas, mas que, diante de situações anômalas, se adota soluções heterodoxas. Por exemplo, embora o uso de propriedade privada durante estados de calamidade pública em situações normais não sejam permitidas, a própria Constituição prevê, no artigo 5º, inciso 25, que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Quer dizer, o próprio Estado, em situações de risco iminente, de calamidade pública, de desastre, ele pode se valer da propriedade privada e só indenizará o proprietário se dano houver, e mesmo assim, a posteriori. Nós poderíamos fazer uma aplicação analógica dessa norma no caso concreto, sem nenhuma dificuldade, para dizer que nós estamos diante de um conflito de interesse. Ou o dinheiro não se replica, não há como se aumentar o volume financeiro disponível para o Estado, para o município. Simplesmente ou o município e o Estado aplicam aqueles recursos, né, no combate à pandemia, ou se pagam aos particulares. Diante desse conflito de interesse, é que deve prevalecer, sim, o interesse público. Mas ainda porque o eminente corregedor, como bem destacou em seu voto, não autorizou a moratória, diferentemente do que disse o conselheiro Marcos Vinícius. O prazo de pagamento da dívida não está sendo ampliado. Ele encerrará no ano de 2020, que é quando se encerra o prazo final para o pagamento do precatório. Simplesmente se está, nesse momento agudo de pandemia e de redução de receitas, se postergando o pagamento, mas o pagamento se operará de forma integral dentro do prazo constitucional, embora nos meses finais do corrente ano. Então, moratória aqui absolutamente não se fala. Há ainda, senhor presidente, penso que um dispositivo legal que poderia ser perfeitamente aplicável ao caso concreto, de modo a respaldar a decisão do eminente corregedor. É justamente o artigo 22, né, da lei, recentemente introduzido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que, na interpretação de normas jurídicas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos do administrado. Eu penso que a solução construída pelo eminente corregedor, ela aplica com perfeição essa norma. Por quê? Porque ela atenta às dificuldades reais e concretas, vivenciadas pelos gestores atuais, que estão tendo um incremento nas suas despesas por conta, né, da compra de equipamentos e medicamentos destinados ao trato e à contenção da pandemia, sem, no entanto, prejudicar os direitos dos administrados, porque até o final do exercício eles receberão integralmente seu precatório. Então, eu penso que o eminente corregedor adotou uma solução muito inteligente, conciliando, né, o interesse público no combate à pandemia com o interesse privado daqueles que têm direito de receber seu precatório e receberão integralmente dentro do prazo constitucional. Agradeço ao conselheiro Rubens Canuto. Como vota a conselheira Tânia Hicksigel? E aqui já verificamos se os sons... Espero que sim. Pedir desculpas pelo ocorrido. Que bom. Obrigada. Presidente e colegas,
Essa parte de precatório é algo que me preocupa bastante, até em função de compor a comissão junto com o desembargador Keppen, e me preocupa bastante, mas acho que a construção feita pelo corregedor me parece que nesse período de pandemia é algo que todos nós estamos tentando fazer com que consigamos passar por esse momento difícil e que não venhamos a ter prejuízo aqueles que há muito esperam por receber os precatórios, uma vez que será dentro do mesmo ano. Então, eu acompanho o voto, pedindo escusas ao conselheiro Marcos Vinícius, e eu acompanho a divergência do corregedor. Agradeço à conselheira Tânia Rixigo. Então, eu vou aproveitar que o som está funcionando, Sua Excelência, vou suspender o julgamento dessa ratificação de liminar para, desde logo, retomar o primeiro item da pauta, no qual só falta exatamente o voto da conselheira Tânia para nós concluirmos. Trata-se do procedimento de controle administrativo 6011, de relatoria do conselheiro Mário Guerreiro. Então, passo a palavra à conselheira Tânia para o seu voto naquele primeiro item, para encerrarmos aquele julgamento. Tá bem. Presidente e demais colegas, esse processo eu senti muito, até porque todos sabem que sou egressa do 5º Constitucional e participei por um pleito que é algo muito desgastante, e posso dizer para vocês que a forma como é feita a lista, ela gera esse tipo até de situação. Na época que concorri aqui no meu tribunal também era nome a nome, se votava um, depois o outro, e não os 3 mais votados. Se fosse os 3 mais votados, talvez não houvesse a situação que aqui até foi colocada e acertadamente pelo conselheiro Mário Guerreiro. Muitas vezes acertam quem vai ser o primeiro da lista, quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro da lista. Uma vez que se votarem todos juntos, o primeiro mais votado vai ser o número 1, o segundo que tiver mais votos vai ser o número 2, e se fosse numa lista só. Então, independente, já sei que o voto vencedor é o do conselheiro André Godinho. Eu entendo que o voto que parece, na minha opinião, o mais justo é o voto do relator Mário Guerreiro, porque se nós suspendermos a votação a partir só do segundo escrutínio, essa votação não vai ter o mesmo número de votantes. O primeiro candidato teve um número, que me parece que são 9 membros no tribunal, e o segundo nome da lista e o terceiro nome da lista vão ter 8 votantes. Então, se o pleito, para mim, tem um vício, ele está equivocado, eu concordo com o voto do conselheiro Mário Guerreiro, eu anularia todo o pleito e deixaria todos concorrerem com o mesmo número de chance de serem votados. Esse é o meu voto, presidente. Agradeço à conselheira Tânia. Antes de anunciar propriamente a proclamação do resultado, só para dar ciência a todos, 5 votos na linha do relator, que a parte dispositiva assim dispõe. Julga improcedente o pedido e, de ofício, reconhece a nulidade da votação da lista tríplice. Outros 10 votos foram pela procedência parcial do pedido. Procedência parcial, mas com extensões diferentes. Na linha do que eu votei, fui acompanhado pelo conselheiro ministro Humberto Martins e também fui acompanhado pela conselheira Maria Cristina Ziuova, num caráter mais limitado. Anulando apenas, então, somente a participação do presidente no voto de desempate e mantendo rígida a outra parte. Então, prevalece por votação média, tendo em vista que a nulidade maior de ofício inclui uma nulidade maior parcial que se encontra no voto do conselheiro André Godinho, que teve um total de 7 votos. O conselheiro André Godinho foi acompanhado pelos conselheiras Maria Tereza Willi, Henrique Ávila, Emanuel Pereira, Luiz Tomás Keppen, Rubens Canuto,
e Candice Galvão Jobim. E aqui, então, prevalecendo esse voto médio que julga procedente, em parte, o pedido, reconhecendo a nulidade do voto proferido pelo presidente do TRT 21 no segundo escrutínio e declarando naquele escrutínio eleito o advogado Eduardo Serrano da Rocha, mas determinando o refazimento do terceiro escrutínio com a possibilidade de participação da advogada Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes. Essa é a posição prevalecente, vencidos em parte a posição do relator, no que o relator foi acompanhado pela conselheira Tânia Regina Rixiegel, pela conselheira Ivana Farina, pelo conselheiro Marcos Vinícius e pela conselheira Flávia Pessoa. E também vencidos em parte o presidente, no que foi acompanhado pelo ministro corregedor e pela conselheira Maria Cristina Ziúva, e assim fica feita a proclamação final deste julgamento. Retomando, então, ao quarto item da pauta, de relatoria do conselheiro ministro Humberto Martins, passo a palavra agora mas a ordem está aqui, né? Conselheiro Mário Guerreiro. Você pegou, está dentro aí. Obrigado, presidente. Analisando aqui os dois votos que foram apresentados até agora, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Marcos Vinícius. Eu acho que a gente já está praticamente no mês de julho, a previsão de suspensão aqui iria até agosto. Eu não acho que vai mudar muita coisa na situação financeira dos municípios daqui até lá, ou seja, a gente vai chegar no final do prazo e a situação de precariedade orçamentária vai ser a mesma, né? Então, eles vão continuar sem ter as condições de pagar que eles têm hoje, então não vejo como isso vai auxiliar os municípios. E tem o risco de efeito multiplicador aí, que foi bem colocado, então eu acho que isso aí é um precedente que pode causar problemas em vários lugares do Brasil, então eu prefiro acompanhar o conselheiro Marcos Vinícius. Obrigado. Agradeço, conselheiro Mário Guerreiro. Conselheira Candice Jobim, como vota? Obrigada, senhor presidente. Eu pedindo todas as vênias ao eminente Corregedor Nacional de Justiça, também acompanho a divergência, uma vez que entendo que os funcionários já aguardam o pagamento dos precatórios, ele já tem essa expectativa, e a partir do momento que o CNJ entende que temos a competência de suspender o pagamento ou de modificar a forma de pagamento dos precatórios, eu acho que é um precedente realmente muito perigoso para o efeito multiplicador dessa decisão. Então, eu voto com a divergência. Obrigada. Agradeço, conselheira Candice. Conselheira Flávia Pessoa, como vota? Eu pedindo vênias à divergência, eu acompanho o voto do eminente corregedor, mas ressalto o caráter excepcional da medida, que deve ser analisado caso a caso, e digo que temos que ficar vigilantes com as excepcionalidades. No momento que o país está vivendo, é necessária a vigilância sempre em relação a essas excepcionalidades, mas acompanho o relator. Agradeço, conselheira Flávia. Conselheiro ministro Emanuel está novamente na sala. Como vota, Sua Excelência? Senhor presidente, eu vou fazer minhas as palavras do eminente conselheiro Mário Guerreiro para pedir vênia ao ministro Humberto Martins e acompanhar a divergência do conselheiro Marcos Vinícius, porque pode ser uma porta realmente aberta para futuros pedidos e é um precedente que não é aconselhável este conselho abrir, porque, como disse também a conselheira Flávia, nós teremos que ver caso a caso, com um olhar mais atento,
para poder decidir. Daí porque eu não gostaria de abrir nenhum precedente. Estou acompanhando o voto do eminente conselheiro Marcos Vinícius, pedindo todas as vênias ao ministro corregedor. Presidente Toffoli. Pois não? É o Kepler. Kepler. Presidente, alô? Posso falar, presidente? Alô? Estou sendo ouvido? Sim, pode falar. Presidente, olha, diante das ponderações, dos votos que me sucederam, eu tive uma certa inquietação, presidente, e gostaria de pedir vênia aos demais, para pedir vista, presidente, e apresentar um voto um pouco mais estruturado a respeito desse tema ao Conselho. E por isso é que retiro o meu voto, presidente, e peço vista dos autos para uma análise um pouco mais acurada. Pois não. Então, o conselheiro Kepler pede vista. Então, eu proclamo que, após os votos proferidos pelo eminente relator, no sentido de ratificar a liminar, no que foi acompanhado pelo conselheiro Rubens Canuto, pela conselheira Tânia Regina Rixigel, pela conselheira Flávia Pessoa e por mim mesmo, presidente, e da divergência lançada pelo conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que concede integralmente a liminar, no que foi acompanhado pelo ministro Emanuel Pereira, pelo conselheiro Mário Guerreiro, pela conselheira Candice Galvão Jobim, pediu vista o conselheiro desembargador Luiz Fernando Tomás Kepler. Então, diante do horário, eu vou suspender a sessão para sua continuidade na parte da tarde, a partir das 14h30, tá bem? Retornamos a partir das 14h30. Agradecendo a presença de todos, retornamos. Avisar os advogados que estão esperando que eles devem encaminhar. A Secretaria-Geral do Desembargador Carlos Adamec pede para informar aqueles que estão inscritos para se manifestar que deverão se retirar da sala desse link e religar novamente para um novo link para a retomada na parte da tarde. Isso para todos nós também. Então, desejando um bom final de manhã, já início da tarde, retornaremos às 14h30. Muito obrigado a todos.